só tem fera aqui, mas eu parto do princípio que vai ter alguém que não conhece, né, gente? Então, o poder da fé. Quando no Evangelho fala do lunático, o que é lunático? É uma expressão que era muito usada na época para se referir às pessoas que sofriam de obsessões, problemas mentais também. Ora cai no fogo, ora cai na água. E subjugação é quando a pessoa perde o domínio da própria vontade. Ele fica ao jugo dos obsessores. Quando ele fala na montanha, a primeira vez que eu ouvi a montanha de lá para cá, eu fiquei imaginando naquela força, aquele poder, e todas as montanhas que eu conhecia pessoalmente ou de ilustrações, como que esse poder, né, gente, grande e tal. Mas depois, com o passar do tempo, que representa essa montanha na nossa vida? São as nossas dificuldades, os obstáculos que nós enfrentamos e que temos que vencer no nosso dia a dia, as resistências ao egoísmo, à vaidade e o desânimo que muitas vezes toma conta da gente, se a gente não vigiar, até mesmo o cansaço. Nossa, hoje eu tenho que ir para o ponto de luz. Ah, vou não. Ai, vou deitar que vai ser mais fácil. Estou cansada, e aí aparece uma dor, um incômodo. Para não deixar que a gente vá, é uma montanha que a gente tem que remover ou transportar. Tá difícil? Tá, mas vamos carregar essa montanha e vamos vencer esse obstáculo. E à medida que nós vamos removendo estas montanhas ou transportando, este peso se torna mais suave, mais brando. E eu não sei falar assim, mas o que nos dá essa força para vencer todas estas montanhas? A fé. Se a gente duvidar da nossa capacidade, vacilar, nós vamos ser o quê? Obsediados também. E aí os irmãozinhos ficam lá, vai não. Ah, eu posso ir, mas será que eu vou? E a dúvida, eu vou fazer uma oração para pedir ajuda para mim, para alguém. Mas será que Deus vai me ouvir? Será que eu estou pondo realmente fé? Eu estou acreditando realmente? Aí vai vacilar e a dúvida, né, gente? Constrói os malefícios. Agora, quando a gente tem uma fé robusta, que é a que deve ser cultivada no dia a dia, que é a perseverança. Tá difícil? Tá, mas eu vou vencer. Eu posso e eu vou vencer. Eu quero. Já observaram quando tem alguém querido doente? Como que a gente fica fervoroso na oração? Deus cura, eu creio em ti, cada um tem a sua forma própria de fazer essa fé robusta, esta oração, acreditando que realmente vai vencer e que Deus vai ouvi-lo. É incrível. Como que a gente tem certeza da cura? Porque se não tiver, outro dia mesmo nós comentávamos aqui, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas e se a gente não rezasse? Seria muito mais, né, gente? Muito maior as tentações, as dificuldades. Com oração, eu volto a dizer, tudo se torna mais leve, abranda até o nosso coração, a nossa forma de ver os problemas. E aí já tem pessoas que falam assim, você é espírita? Sou. O Miguel falou outro dia, você tem uma forma de falar, de encarar as coisas, que transmite uma paz, uma segurança. E que é isso aí, essa
fé que a gente tem é inata, nós já trazemos conosco. E numa família grande, nós encontramos várias facetas desta fé em cada irmão. Ora, nascemos do mesmo pai, da mesma mãe, criados com a mesma lei moral, ética, com todos os valores. E porque um tem uma fé mais firme, ou não que a gente tenha condição de avaliar, valorizar numa escala quem tem mal, mas na postura da vida da pessoa, qualquer coisa parece que o mundo está acabando, um desespero. E por que Deus fez isso comigo? Não, vamos lá, com calma, vamos confiar. Não, cada um com uma forma. Mas é porque a gente já traz isso no germe da vida, nós já trazemos essa fé. Mais robusto, mais vacilante. Ah, mas ele tem uma fé vacilante, ele vai ser assim o resto da vida. Será que é um castigo que Deus impôs? Ou é uma forma, uma oportunidade que ele trouxe para desenvolver essa fé robusta, para ter mais firmeza na crença no Pai, para ter mais firmeza nele mesmo, acreditar que ele é capaz, porque Deus está no nosso interior, né, gente? E aí, vamos ver o que Santo Agostinho nos fala da fé. O conceito de fé, segundo o Espírito. Santo Agostinho nos fala que a fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai mais longe. Incrível, né, gente? Que a fé também tem que ser raciocinada. Por isso que anda junto com a razão. E o conceito de fé, segundo o Espiritismo, entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir o objetivo. Ela proporciona uma lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-la. Olha que bacana, gente. A certeza do pensamento e que nos dá até a certeza de que nós temos os meios para alcançar estes objetivos, de modo que quem a tem caminha, por assim dizer, com total segurança. Num outro caso, ela leva a realizar grandes coisas. A fé que nós temos é que nos move para adquirir, conquistar e alcançar os nossos objetivos, né, gente? E aí, Paulo de Tarso nos define a fé da seguinte forma: a fé consiste na firme confiança, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não vê. Olha que legal, né, gente? Daquilo que não vê. Eu creio, nós devemos chegar naquele ponto de, não é que eu creio, eu tenho certeza. Eu acredito. Confia, né? Confio. E aí, quando é que essa fé surge em nós? No homem. A fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das dificuldades imensas depositadas no germe, no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer desabrochar e que cresçam pela sua vontade. Ela está presente nos seres humanos desde a sua criação. Necessita ser desenvolvida. No princípio, apenas acreditamos, depois entendemos e finalmente vivenciamos. Olha, gente, tem fases, né?
Que pode durar até uma encarnação, né? Uma encarnação. A pessoa passa, às vezes, uma encarnação só acreditando. Depois ela vem com a oportunidade mais amadurecida de ser aquela pessoa que vivencia. Que vivencia. Que a gente não demore tanto tempo assim, né? Para vivenciar, né? Acho que nós estamos, né? E aí, assim, o que é ter fé? É guardar no coração a luminosa certeza em Deus, a certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante, na energia constante da realização divina da personalidade. Olha que bacana essa realização divina. É diferente. Conseguir a fé, será que é muito difícil? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas de afirmar eu sei, com todos os seus valores e com toda a sua razão, sendo tocados. E Kardec nos fala que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Essa fé aí com a razão face a face, é só ficar orando e cruzar os braços? É fazer, né, gente? Eu sei, eu vou fazer. E um outro é que com todas as virtudes, a fé é a semente que nós devemos abrigar no terreno dos nossos corações e fazê-la crescer e dar frutos. Então, nós temos uma responsabilidade imensa, né, gente? De sermos os divulgadores desta fé, através de microfone, alto-falante, através dos nossos exemplos, dos nossos atos, 24 horas por dia, começando onde? No nosso lar. E aí, às vezes, eu não acredito, eu só acredito naquele que eu posso tocar. Mas com a sua prática, a sua insistência, respeitando a liberdade do outro e com a sua postura de vida, você vai tocando, lenta e calmamente, sem muito escarcéu, mas um dia vai conseguir. Não, está todo mundo apavorado, mas você está calma, parece que não está nem... Estou sim, mas estou em oração, estou confiante que vai passar. É uma coisa que depois eu vou dizer assim, tá difícil? Tá doendo? Tá, vai passar. Hora que melhora. Hora que melhora. Isso é a fé que nos dá essa certeza, né, gente? E aí, nós vamos agora, obviamente, na cura do jovem lunático. Em Lucas, capítulo 9, de 37 a 43, no Evangelho segundo o Espiritismo, também na página 299, Mateus também cita essa passagem, no capítulo 17, de 14 a 21, quando ele narra que, quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água, pois um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar subitamente, convulsiona-o até escumar. E mesmo depois de ter quebrantado, dificilmente o larga. Apresentei-o a seus discípulos e eles não puderam fazer nada, não puderam curar. Aí Jesus responde: ó raça incrédula,
e depravada? Até quando estareis com vocês? Até quando vão sofrer? Trazei-me aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Está lá no capítulo 17, versículos de 24 a 20, de 14 a 20. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos curar este menino e expulsar esses demônios? A fé vacilante, né, gente? Por que não podemos? E Jesus lhes responde: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivestes a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Bacana, né, gente? E aí, eu adquiri um livro, foi assim, quando eu chego numa livraria, algum livro me chama, e estava lá, Conversas com Jesus, de Ivone Pereira. Eu vou levar, é um livro novo. E eu não pude resistir de colocar isso aqui, essa psicografia da Ivone, que tem o título de O Louco da Montanha. E eu pesquisei muito, gente, O Louco da Montanha com o lunático, mas a história era toda. Eu não posso deixar. E intitulei como A Fé de Lia e Joel. Aí ela nos narra que a chegada de Jesus a esse local, né, de Cafarnaum, após todas aquelas dificuldades na tempestade do mar, quando os discípulos acordaram, Jesus descansava, e o mar era revolto, e eles acordaram Jesus com medo de afogarem todos, Jesus chama a atenção deles. E ele fala: Jesus, com tanta tempestade, você aí dormindo. E ele fala: mas vocês não têm fé? Vocês não pensaram que se o navio, o barco afundasse, eu morreria junto com vocês? E o conhecimento que vocês têm do mar, que essa tempestade ia passar? Mas eles tiveram a fé vacilante, não creram na possibilidade deles, principalmente os que remavam, né? E aí eles chegam na cidade, vão descansar, e à noite, enquanto esperam o peixe assar para eles jantarem, vão conversando sobre as dificuldades enfrentadas naquele dia. E Pedro pergunta para ele, em determinado momento, aonde é que eles irão amanhã. E ele fala: nós vamos a Gérsesa. E eles ficam assim: mas a Gérsesa, Senhor, é uma raça que tem perseguido o cristianismo, eles não seguem os ensinamentos do Levítico, que proíbe a carne de porco, e eles se alimentam da carne de porco. E Jesus fala para eles: eu vim para os doentes e não para os sãos. Vocês me seguem porque vocês têm alguma coisa, vocês também são doentes, precisam ser curados. E serão curados através da prática da divulgação da Boa Nova. E eles ficam, e aí são pessoas que foram dominados pelos romanos, sofreram muita influência, mas que eles tinham uma coisa muito importante: eles eram livres para pensar. E ali naquele meio haviam muitos que aguardavam o momento de descobrir a Boa Nova.
Eles seguiram à noite, descansaram e tal. E de manhã, Simão Pedro se levanta e vai encontrar com Jesus à beira do mar, olhando para o horizonte. Os pés descalços, a água banhando seus pés. E então ele exclama, Simão exclama sem se voltar. Jesus exclama sem se voltar. Simão, chame os irmãos e diga para eles trazerem pão, mel, para a nossa alimentação durante a viagem. E continua um diálogo, e ele diz para Simão: em toda parte há ovelhas perdidas, e urge que sejam trazidas para o redil, principalmente as escolhidas pelo Pai. Então, Jesus, eles ainda naquela coisa de interrogar aquele povo, Jesus fala para ele que essas ovelhas conquistaram o direito, a oportunidade santa de serem resgatados. E mesmo assim, ainda assim, eles vão ter o direito de decidir depois se querem ou não continuar no caminho novo, ou se querem permanecer lá como eram antes. Aí, né, gente, é o livre-arbítrio do Pai. Olha que lindo. Mesmo assim, eles terão a oportunidade de decidirem o que querem. Em Gérsesa, alguém me espera, ouço o seu clamor. E aí, amanhecia, né, em todo lugar. Em Gérsesa, do alto da colina, via-se toda a extensão do Jordão, o mar, as colinas mais distantes ainda, um tanto ensombradas, ia até onde a vista podia alcançar. Numa casinha simples e aconchegante, Joel desperta e, não encontrando sua esposa, ele vai lá fora e a encontra de braços abertos, olhando para o horizonte. Então ele fala para ela: Lia, o que faz a esta hora, nesta umidade? Não deveria estar dormindo? Perguntou Joel à esposa. Está muito frio aqui fora. E Lia orava de braços abertos, voltados para o alto, e ela rezava: Pai Celeste, por tudo que já nos deste, acende a minha certeza em tua real grandeza, socorre o atormentado coração que é tão amado do meu filho em desvalor. Por isso consagro agora meu coração que penhora a glória do meu amor. Lia, você, oro na esperança de que Javé cure o nosso Benjamim. Falou emocionada aquela mulher, de aspecto bondoso, com o rosto orvalhado de lágrimas. A fé, né, gente? Aí, oro aos céus, na esperança de que Javé cure o nosso Benjamim. Falou emocionada e disse: Javé se ausentou de Gérsesa, respondeu Joel, com lamento na voz, a descrença, né? Uma com tanta fé, a esposa, e o pai já não tem esperança. E ela responde, aí ele fala para ela: nosso filho Lia sempre foi bom, atencioso, educado nos princípios,
forte, saudável e amoroso. E agora é uma fera maltrapilha, suja e dominada por espíritos imundos. Onde foi que nós erramos? E aí ela fala, Joel, não blasfeme desta maneira, não houve nenhum e não poderia haver castigo divino. Ele cometeu graves enganos ao se deixar envolver pelas más companhias, aceitando convites e conselhos inúteis, ociosos e aproveitadores da vida. Agora, onde estão os amigos? Hoje nem frequentam mais a nossa casa. Todos se afastaram, desapareceram. Então Lia prosseguiu e fala, enquanto o esposo está olhando para ela entristecido, achando também que ela estava perdendo a razão, ela fala para ele, Joel, meu fiel esposo, enquanto você saiu para ir vender as peles produzidas, eu fui à busca do nosso Benjamin. Saí bem cedinho, de madrugada, para que ninguém me visse. Levei leite, mel, pão e alguns pães assados, de que ele tanto gosta, e bem quentinhos. Que perigo, Lia! No meio daqueles porcos imundos e de tantos outros dementados, vagando por aqueles túmulos, por aqueles campos, e você lá? Opa, eu voltei. Então, Lia fala para ele, eu não me importei com nada disso, porque eu queria ver e abraçar meu filho amado. À medida que eu caminhava, os porcos se afastavam para que eu passasse, espavoridos por causa da luz do candeeiro. E ao chegar, notei o vulto de Benjamin acocorado junto à entrada de uma das cavernas escavadas na rocha, daquelas que servem de túmulo. Quando me aproximei mais, ele me viu e rosnou como um cão selvagem, de olhos ameaçadores. Aí vem assim, né, gente? A fé desta mãe. Levantei o candeeiro, iluminei o meu rosto para que ele pudesse me ver. E coloquei os alimentos à sua frente. E com que sofreguidão ele comeu cada coisa. E ao pegar o pão que eu fiz para ele, ele revirou nas mãos e comeu com mais prazer e segurança. E aí ele me fitou por alguns segundos. Seu olhar se abrandou, levantou-se lentamente, sem deixar de me fitar, e se atirou em meus braços, chorando. Nos meus braços que eu havia oferecido com ternura. E conseguiu falar com voz entrecortada. Minha mãe Lia, estou possuído e sei que não são demônios. Reconheci os espíritos dos que já morreram. Eles querem vingança. E aí eu lhe perguntei, mas como, meu filho? Não compreendo. E ele me esclareceu, são muitos. Alguns foram mortos injustamente, apedrejados, outros
sofreram as consequências dos atos e não aceitam de terem morrido e querem vingança. E não é só a mim que eles dominam. À noite eles vão para a cidade e ficam andando pelas ruas para possuírem aqueles desavisados que estão por lá andando sem rumo, ou também procurando coisas que não são lícitas. E eles zombam das pessoas, além de querer dominar aquelas que eles não conseguem, eles ficam zombando dessas pessoas. E por que eles fazem isso com você, meu filho? Perguntei, falando-lhe ao ouvido. Você sempre foi um bom filho. Aí ele responde. Eu me contaminei com atitudes reprováveis junto a amigos devassos e que aos poucos fixaram meus pensamentos. Quando dei conta de mim, estava completamente dominado por eles. Até que eu comecei a ver e identificar com pavor que eles reclamam, exigem e cobram e se divertem. Por favor, minha mãe, ajuda-me, não tenho forças. Meus momentos de paz são aqueles, nós brincamos sobre a oração, né? Comentamos, meus momentos de paz são aqueles em que sinto o seu pensamento dentro de mim em oração. Agora, mãe, afaste-se e vá depressa. Sinto que estão voltando. Afastei-me alguns passos e vi nosso filho se contorcer todo e se arrastar de novo para o fundo da caverna. Voltei para casa muito triste, mas conservo acesa a imensa esperança em sua libertação. Preste atenção, Lia. O nosso Benjamin não tem cura. É possessão demoníaca. A razão, né, gente? Ouça-me, Joel. Ouça bem. O Salvador é a nossa esperança. Os profetas falaram que nasceria em Belém. E afirmo que ele já está entre nós. Lia, você é uma sonhadora. Não, respondeu ela com vigor. Sou mãe. Repare, ainda há algumas estrelas no céu, mas há pouco ele estava fulgurante. Olha agora, acima da linha do horizonte, Joel. Uma estrela adquiriu um estranho brilho azulado, diferente de qualquer outra. E ela lentamente desceu e pairou sobre a região próxima. E agora vem se movimentando nessa direção. Veja! Não vejo nada, exclamou Joel, um tanto cético. Nada além das luzes amareladas dos candeeiros dos barcos fundeados por aqui, ali e mais adiante. Lia, decididamente, tomou o marido pela mão e disse: Vamos, Joel, vamos para a cidade. E saíram andando, ela apressadamente puxando ele com toda a força. E nesse movimento, os transeuntes, vendo aquele jeito deles andarem, começaram a segui-los também.
Opa, tem alguma coisa diferente acontecendo, vamos ver o que vai ser, né? Os curiosos chamados que nem sabiam, né? Vamos ver o que é, vamos atrás. E foram atrás para ver o que estava para acontecer. E após os preparativos, Jesus e seus discípulos rumam para aquela região, que ao aproximarem-se das cavernas, dos túmulos, um dos discípulos observou: alguém se aproxima e vem em nossa direção, Senhor. Vem ao nosso encontro, André, para testemunho e glorificação do Pai. Logo depois virão outros, que, sem saberem, serão arautos da boa nova para o despertamento dos escolhidos. Que bacana, né, gente? Vai seguindo para ver o que vai acontecer, não sabendo que é um dos escolhidos para divulgar a boa nova. Enquanto isso, pelo mesmo caminho, na mesma direção, Lia se dirigia ao esposo com alguma ansiedade. Olha, Joel, alguns homens na mesma estrada e vêm para cá também. Joel responde: são pessoas comuns, dentre as muitas que transitam por aqui. Este movimento é normal por aqui. E ela diz: não, Joel, sinto que em meu coração, que é ele, pois percebo a sua luz. Lia exclama ao tomar a mão do esposo e apressar o passo: vamos ao seu encontro. Quando estavam bem próximos, ouviram altos brados saídos de um dos túmulos escavados na rocha, e que gritava: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Gritou um homem despido, ainda jovem, que saiu de lá desganhado, barbudo, sujo e de olhar esgazeado. A passos firmes e decidido, parou bem próximo e prostou-se, furioso. Que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, do Deus Altíssimo? O mestre estendeu a mão, apontou o dedo indicador e sentenciou num sussurro de voz, quando, sobre o cheiro desagradável que acompanhava o pobre moço, predominou um perfume silvestre de flores novas. O Pai não deseja que os seus tormentos e os tormentos da legião, amargurem mais o povo. Ordeno que, em nome do Altíssimo, retire-se desse jovem. Jesus, não desejo sair desse sítio, respondeu o espírito profundamente abalado, porém, sem, no entanto, os gritos estridentes de antes. Não, mas nos permita, pelo menos, irritar essa manada de porcos que marisca por aí. Lá perto havia uma manada de porcos, né, gente? E eles pediram, pelo menos, irritar aqueles porcos. Respondeu o espírito, mas sem a mesma agressividade: retire-se e não mais volte a perturbar esse jovem. O que fizer daqui por diante compete à sua decisão e consciência. Os porcos agitaram-se, grunhindo forte, correram em grande alarido, sem direção,
para depois precipitarem-se no mar. Opa! E aí, gente, ao perceberem Benjamim, já livre, Benjamim, gente, quando os espíritos, os demônios saíram dele, ele caiu, se jogou, perdeu energia. Ele só não caiu no chão porque Lia e Joel estavam ali e o ampararam. E a mãe deita, senta com ele nos seus braços, Joel também, e ela o cobre com a manta que ela trazia no peito, no corpo. Benjamim, então, livre do jugo, cambaleou extenuado, projetou-se ao solo e só não caiu porque Lia e Joel o ampararam, conduzindo ao chão com cuidado. Mas na emoção desses pais, que coisa, não dá, eu acho que não dá nem para imaginar, né, gente? Lia sentou-se, colocou sobre ela a manta que trazia consigo e deitou-lhe a cabeça em seu colo e o acariciou com ternura. Levante-se, Benjamim, ordenou o mestre, ao estender-lhe a mão para que ele se levantasse. Você está livre. Lia e Joel ajoelharam-se em lágrimas, abraçaram-se a Jesus e a pequena multidão que se formara, composta pelos transeuntes da região, comentavam admiradas dos feitos daquele momento, pois aquele jovem era de longa data conhecida como louco da montanha. Outros louvavam a Deus, afirmando que Jesus era aquele que havia de vir para a realização da mais esperada profecia. Enquanto todos agradeciam a Jesus, aqueles pastores que estavam ali em volta, alguns deles, vendo tudo, correram para a cidade para levar a notícia aos conselheiros. E os conselheiros estavam sempre reunidos, né, lá na igreja, no local, na assembleia, e eles chegaram apavorados, contando o que havia acontecido com Jesus. Eles ficaram apavorados. Jesus não podia ficar ali, porque eles iam esclarecer o povo sobre as manobras deles. Como eles cobravam impostos injustamente, e o povo, mesmo sabendo, não se revoltava. Mas esse Jesus ia esclarecer o povo e eles iam se revoltar. Então, numa reunião rapidíssima, decidiram ir lá e expulsar Jesus. E o mais velho dele, que era considerado mais sábio, chegou lá e já foi falando com Jesus: olha, nós não queremos a sua presença aqui. Eu, como autoridade máxima, ordeno que se retire daqui. Irritadíssimo, nervoso, se sentindo acuado, né, gente? Tinha que expulsar Jesus dali. Jesus apenas levantou os braços calmamente na altura dos ombros, com as palmas das mãos voltadas para frente, e nada respondeu, nada. Isso foi suficiente para que todos se calassem, acompanhando a finalização dos últimos diálogos de Jesus. Quando o mestre, aí eles voltaram, né? Tranquilos ou intranquilos, mas não conseguiram aquela paz, né? Quando o mestre voltou-se para aquela família, a mãe de Benjamim, genuflexa, louvou com sincera gratidão. Lia, levante-se. De longe vi o seu clamor de mãe.
o seu amor o curou. Estou curado, Senhor, sinto-me revigorado, acrescentou Benjamim. Em minha demência, entrevi a sua chegada, e agora liberto, quero segui-lo, tornar-me seu discípulo e espalhar as verdades do reino. Pisarei onde pisarem os seus pés, comerei do pão e beberei do vinho que estiver em suas mãos. Benjamim, você poderá se alimentar do pão endurecido e beber do vinagre amargo que sorverei nos próximos tempos? Adiante, mais adiante, toma-os aqui mesmo em Gérsesa, como testemunho da presença de Deus na sublime tarefa de semear a boa nova. Meus passos seguirão os seus, e os espíritos da luz o acompanharão em nome do Pai Celeste. Após as despedidas, Joel e Lia retornaram à cidade, ansiosos por mostrarem Benjamim curado e saudável, decididos a espalhar as notícias do céu trazidas pela mensagem do enviado. E Jesus e os seus discípulos, à noite, ao saírem de Gérsesa, caminhavam em silêncio. E Jesus respeitava aquele silêncio dos discípulos, até que um deles perguntou a Jesus por que alguns porcos se atiraram no mar e outros não. Jesus responde: grande parte daqueles porcos achava-se acometida de grave moléstia contagiosa. Portanto, o prejuízo econômico nada representa ante a integridade saudável do povo. Uma doença a se espalhar na população neste momento não faria se redimir. É preciso que o meu Evangelho, ao alcançá-los, lhes dê oportunidade para as reflexões em torno da imperiosa transformação moral. Agora compreendo, mestre. Benjamim tem hoje despertada a espiritualidade que se achava oculta em sua alma, como gema preciosa, agora retirada do cascalho bruto. Ele é o mensageiro escolhido para levar a palavra da fé e da esperança com a força da sua juventude. Alcançará toda a Decápolis, uma vez que se tornou exemplo vivo da libertação pelo Evangelho. O barco prosseguiu no seu itinerário e, ao se aproximarem da praia, a uma distância calculada pela experiência, Simão estabilizou a posição do leme, mandou que recolhessem as velas e as amarrassem ao mastro e habilmente deixou que o barco, livre da forma gradativa, perdesse a velocidade até que suavemente encalhasse a proa nas areias mais profundas. Então, gente, assim, quem era esse louco da montanha? Quem era esse lunático, né? Benjamim, que se tornou, que nas passagens, não sabe, é o lunático, tal. Mas eu fiquei encantada com essa história, falei, nossa, eu tenho que falar sobre ela. Agora é muito grande e vale a pena. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores por essa oportunidade, a casa, ao ponto de luz,
por essa oportunidade de estar estudando e apresentando a vocês um pouquinho mais do que é o poder da fé, o poder da oração, o poder do amor de uma mãe. Veja, essa fé maravilhosa, capaz de mover todas as montanhas. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Conosco hoje e sempre. Deus te abençoe. Vamos agradecendo então nossa amiga Maria, que com muito carinho preparou para nós as reflexões da noite, que realmente a gente possa colocar em prática. E às vezes eu fico pensando até dentro de uma pergunta que Miguel tem feito de vez em quando, né? Nós somos amigos do Cristo ou apenas simpatizantes? O conhecimento que a doutrina espírita nos traz, ela faz com que sejamos verdadeiramente amigos ou simpatizantes das verdades que o Evangelho nos mostra. Então, o poder da fé, se nós somos realmente amigos do Cristo e seguidores dele e fiéis ao que a doutrina nos apresenta, nós não podemos vacilar na nossa fé. Nós podemos passar assim alguns perrengues, vamos dizer assim, mas na certeza de que nós vamos vencer. E a gente vê como é bonito o exemplo da mãe. Será que a mulher tem mais fé do que o homem, Maria? Que sempre a gente sabe. A gente está ouvindo relatos aí de que a mulher é que puxa, né? Na questão da sensibilidade. Mas a gente brinca, mas a gente sabe que muitas vezes o homem precisa passar pela reencarnação como uma mulher, justamente para que possa desenvolver essa sensibilidade, né? Então, gente, é aquilo que eu falo, nós temos que agradecer muito a Deus pela nossa fé. Porque se com fé a vida já não é fácil diante dos desafios que nos são apresentados, imagine aquele que não a tem. Busca onde? Encontra força onde? Se ele não acredita que pode vencer. Então, nós só temos a agradecer por um momento como este, agradecer o carinho da Maria de ter atendido ao nosso convite e nos trazer este exemplo tão forte de Benjamin, mostrando a fé inabalável daquela mãe que tinha certeza de que Jesus poderia libertar seu filho. Né? Nós vemos isso também, tem uma poesia que está hoje na internet sobre a pomada Vovô Pedro, aquele rapaz que está sempre lá no programa da Fátima Bernardes, né? Fazendo poesias, um nordestino. E muito lindo quando ele fala exatamente o poder da fé daquela mãe que acreditava que a pomada Vovô Pedro podia curar seu filho. História muito bonita, fica a dica aí para vocês olharem na internet, que se eu contar o final perde a graça. Mas mostrando a fé na pomadinha, a fé naquela prece, a fé naquele momento de oração. A cura é do tamanho da fé. Então, se a nossa fé é pequenininha, nós não teremos muito do que dar testemunho. Mas se a nossa fé é grande, nós estaremos sempre dando graças e louvando. Hoje Miguel nos trouxe uma mensagem bonita lá da abelhinha, né? Da NASA, que tem lá na NASA um cartaz que fala que a abelha, ela não foi feita para voar. Porque, como é que fala dinamicamente falando? A aerodinâmica do corpinho da abelha é todo o contrário ao voo. Porque ela é gorduchinha, ela não tem nada daquilo que um inseto deveria ter para que tivesse aquele voo, né? E no entanto, as asas muito pequenas em proporção ao corpo que é grande, então a abelha não foi feita para voar, só que ela não sabe disso, então ela voa. E tá voando. E tá voando. Então a abelha voa, porque ela não sabe disso. E assim é a fé. Quando nós acreditamos que nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Porque nós estamos ali juntando, né, as nossas forças e o universo conspira. E o que Jesus espera de cada um de nós é apenas que façamos um movimento para que ele possa atuar. Eu queria muito
me libertar destes pensamentos negativos, dessa depressão. A única coisa que ele pede é o seguinte: trabalho. Então, se você se envolve num trabalho fraterno, se você busca o Evangelho, se você busca trazer a luz para perto de você, você se liberta. Mas muitas vezes nós queremos tudo ali de braços cruzados, sem fazermos força alguma, sem nos sacrificarmos, e achamos que vai cair tudo de mãos beijadas, e não é assim. Nós somos senhores do nosso destino e nós não podemos parar o movimento da vida. Então, a caridade, ela é o amor em ação. E nós estamos reencarnados para aprendermos a amar. E nós vamos, como a gente aprende a caminhar caminhando, nós vamos aprender a amar amando. Nos exercícios diários, nos pequenos testemunhos do dia a dia, onde nós vamos com o nosso exemplo, onde nós vamos com os nossos comportamentos, a nossa atitude, a nossa postura diante dos desafios, nós vamos dando testemunho da fidelidade que nós estamos buscando ter aos ensinamentos do Cristo. Certas atitudes que nós tínhamos no passado, elas ficaram no passado, elas não condizem mais com o momento atual do nosso entendimento da vida. E a gente vai se esforçando para nos libertarmos daquilo que nos prende, as nossas mazelas, que acabam atrofiando o nosso desenvolvimento. Então, gente, termos um local como ponto de luz para estarmos fazendo estas reflexões. Temos aqui os nossos amigos encarnados e uma multidão de desencarnados, que eles são menos preguiçosos que os encarnados, né, seu João? Os encarnados estão sempre, como Maria disse, estão sempre encontrando a desculpa para não vir, estou cansada. Agora, os desencarnados não. Hein? Estão sempre encontrando uma montanha. Numa montanha, enquanto os desencarnados já têm consciência do tempo que eles perderam, não é? Parando no pé da montanha ao invés de procurar subi-la, então eles não perdem tempo. E Jesus disse: onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então nós vamos agora fazer a nossa prece. Se apaga ali, Miguel. E com muita, muita gratidão no nosso coração, para voltarmos aos nossos lares, banhados deste amor do Pai e de suas bênçãos.